O exercício de hoje é sobre componentes eletrônicos. Lembra do resistor, do potenciômetro? Para que a corrente elétrica que passa pelo circuito seja 20 mA, determine o valor da resistência que deve ter o potenciômetro no ajuste para tal ocorrência. Esse é o circuito do exercício. Bom, para resolver esse exercício, a gente tem que lembrar da lei de Ohm. O valor da fonte de tensão, da diferença de potencial, é igual a resistência vezes a corrente elétrica. O exercício nos deu o valor da fonte de tensão. Eles nos deu o valor de algumas resistências. E o valor que a gente precisa encontrar do potenciômetro para que a corrente elétrica seja 20 mA. Então, vamos supor que a corrente é 20 mA. Que a gente pegou e mediu no circuito que a corrente é 20 mA. Assim, a gente consegue descobrir o valor do P, que é o P do potenciômetro. Num circuito que tem vários resistores em série em paralelo, a gente começa resolvendo os resistores em paralelo. Desses resistores em paralelo, a gente vai encontrar um resistor equivalente para a gente substituir aqui nesse circuito. Para isso, a gente tem que lembrar da fórmula que a gente usa para calcular o resistor equivalente de resistores em paralelo. Essa é a fórmula. Então, vamos calcular. O primeiro resistor mede 820 ohms. E o segundo, P, que a gente não sabe. Tá, lembra que para fazer a soma de frações, a base tem que estar igual. Então, aqui a gente multiplica por P e aqui a gente multiplica por 820. Como a base vai ser igual, a gente pode somar. 1 sobre a resistência equivalente é igual P mais 820 dividido por 820P. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente chega aqui. A resistência equivalente desses dois resistores em paralelo é 820P dividido por P mais 820. Então, então a gente vai substituir esses dois resistores aqui por um resistor só, que vale 820P dividido por P mais 820. Esse é o valor desse resistor equivalente. Agora, a gente só tem resistores em série. Para calcular a resistência equivalente desses resistores em série, a gente usa outra fórmula. Basta a gente somar a resistência de cada um deles. Então, vamos lá. O primeiro resistor, 820. O segundo, 1000 ohms. O terceiro, 470 ohms. Aqui. E o quarto, que é o nosso resistor equivalente, vale 820P dividido por P mais 820. Aqui. Agora, a gente vai somar todos os valores do resistor para encontrar o resistor equivalente. A gente consegue somar esses três. A soma deles dá 2.290. Esse aqui a gente não consegue juntar com esse número. Então, a gente vai só deixando ele aqui. Então, esse é o valor do nosso resistor equivalente de todos aqueles resistores em séries. Agora, a gente só tem isso aqui. O circuito nosso virou esse aqui. Aquele circuito lá, cheio de resistores, virou esse aqui, com um resistor só equivalente, que vale 2.290 mais 820P dividido por P mais 820. E o valor da nossa fonte de tensão é 60 volts. Agora a gente tem o valor da corrente, o valor da fonte de tensão e o valor da resistência equivalente, mas com uma incógnita. Então, agora a gente vai descobrir o valor desse P.
Substituindo na fórmula da lei de Ohm. A gente tem o V, o R e o valor da corrente. Vamos lá. Substituindo o valor do nosso V, 60. O valor da nossa resistência equivalente, que é todo aquele valor, e o valor da nossa corrente. Tá, o que a gente faz agora? A gente multiplica, faz essa multiplicação aqui, ó. Como esse tá multiplicando o parêntese inteiro, então ele tem que multiplicar cada fração, cada parte que está dentro do parênteses. Fazendo 2.290 vezes 20 vezes 10 a menos 3, a gente chega a 45,8. Fazendo 820p vezes 20 vezes 10 a menos 3, a gente chega a 16,4p. A parte de baixo da fração a gente copia. Agora, a gente tem que juntar esses dois para a gente conseguir terminar a nossa equação. Vamos lá. Para a base deles ficar igual, já que a base do 45,8 é 1, a gente multiplica por P mais 820. 45,8 vezes P mais 820, a gente chega a 45,8P mais 37.556. Daí, a parte de baixo também multiplicando por P mais 820, é P mais 820, já que a base é 1. Essa outra fração aqui, como já está na base P mais 820, a gente só copia. E o 60 a gente também continua carregando ele. Agora que as bases estão iguais, a gente pode somar as duas frações. Unimos as duas frações. Agora, a gente vai multiplicar o 60 vezes o P mais 820, porque o P mais 820 está dividindo tudo isso. Se ele está dividindo desse lado da igualdade, ele passa para o outro lado da igualdade multiplicando. 60 vezes P, 60P. 60 vezes 820, 49.200. Essa outra parte a gente só copia. Mas aqui a gente juntou os dois P já para ficar mais rápido. 45,8P mais 16,4P dá 62,2P. E esse 37.556 a gente não tem com que juntar, então a gente só copiou. Agora, a gente vai unir todos os valores que tem P e os que não tem. Então, esse 60 a gente vai passar para cá. Como aqui ele está positivo, ele passa negativo. 62,2P menos 60P dá 2,2P. Esse 37.556 a gente passa para o outro lado, negativo. 49.200 menos 37.556 dá 11.644. Agora, a gente precisa isolar o P. Isolando o P, para isolar o P, a gente tem que passar esse valor aqui dividindo, porque ele está multiplicando o P, ele passa para o outro lado da equação dividindo. 11.644 dividido por 2,2 dá 5.293 aproximadamente, que é o valor de P. Então, a gente encontrou que P, que era o valor que o nosso potenciômetro tinha que aderir de resistência, é o valor que o nosso potenciômetro tem que ter de resistência para que a corrente elétrica do circuito seja 20 miliamperes, 20 vezes 10 a menos 3 amperes. A partir do resistor abaixo, determine o valor de sua resistência. Aqui está o nosso resistor. Esse resistor é um resistor de 4 faixas de cores. Sua primeira faixa é marrom, a segunda preta, a terceira amarela e a quarta é dourada. A gente viu que para determinar o valor da resistência de um resistor, a gente tem que consultar cada cor da faixa na tabela. Aqui está a nossa tabela que você encontra no seu manual. Para fazer esse exercício, a gente vai precisar dela. Então, vamos lá.
A primeira faixa é marrom. A gente vem aqui e vê o valor da primeira faixa. 1. A segunda, preta. Preta, 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 0. A terceira é o total de zeros que a gente acrescenta. A terceira é amarela. 4. Lembre-se que a terceira faixa é o total de zeros que a gente acrescenta quando é um resistor de 4 faixas. A quarta e última faixa, dourado, é a tolerância do nosso resistor, que nesse caso é 5%. O valor da resistência do nosso resistor é 10 vezes 10 elevado à quarta ohms, com 5% de erro. Ou a gente pode escrever de outra forma, 100 quiloohms com 5% de erro. O que é esse K aqui? Esse K é de 10 elevado à terceira. A gente pega 10 desse 10 à quarta e coloca aqui. Como a gente pegou 10 daqui, fica 10 elevado à terceira. 10 elevado à terceira é igual ao nosso K, que a gente coloca aqui. Só para simplificar o jeito que a gente escreve. Os dois são o mesmo valor. Portanto, o valor desse resistor aqui é igual a 100 quiloohms. Um engenheiro encontrou um resistor com as seguintes cores: vermelho, verde, preto, laranja e prata. Ajude-o a encontrar o valor da resistência desse resistor. Pois bem, a gente viu que para encontrar o valor da resistência de um resistor, a gente tem que consultar a tabela que você encontra no seu manual. Tá, aqui a gente pode ver que é um resistor de 5 cores. Aqui está o nosso resistor. Sua primeira faixa, vermelha, a segunda, verde, a terceira, preta, laranja e a última, prata. Para a gente descobrir o valor da resistência, a gente tem que usar a tabela, né? Aqui está a nossa tabela, que é a que você encontra no seu livro. A primeira cor, vermelha. Vermelha tem o valor 2. A segunda, verde. Verde, 5. A terceira, preta, 0. Como é um resistor de 5 cores, a quarta cor representa o número de zeros que a gente acrescenta no valor da resistência. Laranja, 3. E a última faixa, o valor da tolerância. Prata, 10%. Portanto, o valor da resistência do nosso resistor é 250 vezes 10 à terceira ohms, ou a gente pode substituir esse 10 à terceira por um K, 250 K ohms, com um valor de tolerância de erro de 10%. Esse é o valor da resistência do resistor que o engenheiro encontrou.